Estudo do Livro dos Espíritos. Olha só como nós já caminhamos. Falamos sobre a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. Falamos sobre o perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, que ainda estamos com reminiscências de pensamento sobre ele e ainda estamos impressionados com ele. Mas devemos nos desapegar desse tema no sentido de nos desarmonizarmos com ele. Devemos continuar assim, buscando a nossa reforma moral e buscando cada vez mais empreender as reformas necessárias para, como falou o nosso Mestre Jesus, existem muitas moradas na casa do meu Pai, e que possamos ir para mundos mais ditosos, onde o mundo de regeneração ainda não é um mundo da felicidade plena. O mundo de regeneração ainda requer provas, não essas provas que nós estamos vendo aqui nesse nosso planeta. As provas nos mundos de regeneração são diferenciadas. Não passamos mais pelas expiações dos sofrimentos, porque já conseguimos vencer essa etapa. Mas nos mundos de regeneração ainda é necessário a busca incessante pelo aprimoramento moral. Ainda não é o mundo perfeito. Ainda não estamos, aqueles que irão adentrar nesse mundo, ainda não estão assim no meio do caminho. Chegamos hoje na progressão dos espíritos. São 17 questões. Nós vamos iniciar na 114 e não teremos pressa de avançarmos nela, porque essas questões nos trazem muitas reflexões e a nossa intenção não é correr, é refletir sobre todos esses ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz. Devido ao recesso, eu consegui adiantar bastante questões, porque isso estava me trazendo uma preocupação, porque eu estava sempre, quando eu terminava o nosso encontro de hoje, eu tinha que amanhã me debruçar sobre as questões seguintes para poder terminar o material para vocês na segunda-feira. Mas graças a Deus eu consegui colocar uma pequena margem de questões à frente para que a gente pudesse avançar e eu pudesse pesquisar com mais calma, porque isso estava me trazendo uma preocupação e uma desarmonia desnecessária, porque eu sempre quero passar todas as questões e rever tudo e esmiuçar, e isso acaba me prejudicando, mas devido a uma forma diferente de abordar esse meu trabalho, que inclui todos vocês, eu consegui dar uma margem de segurança, vamos dizer assim, para se ocorrer algo que saísse da normalidade e não prejudicasse. Quer dizer, se houver alguma impossibilidade que eu não possa apresentar, é só mandar para qualquer um que aqui se encontra, que ele poderá calmamente trazer essas reflexões. E nós vamos começar no primeiro questionamento desse tema Progressão dos Espíritos que Kardec fez. Ele pergunta na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou seja, na criação, o Pai já incutiu na natureza dos espíritos os bons e os maus? E ele questiona, ou são eles mesmos que se melhoram? Ou seja, os espíritos, nós mesmos, já trazemos em nossa natureza o lado bom, né? São bons ou maus, e somos nós que nos melhoramos, ou existe alguma força que assim opera por nós? E os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Nosso irmão Miramês, ele vem colaborar quando ele fala que trabalhemos em todas as direções, aprimorando as nossas faculdades, porque o bom vencedor é o que sabe vencer a si mesmo.
é quem aprendeu a ler no livro da consciência o que Deus escreveu e a escutar a voz interior, por onde fala o Senhor, revelando as suas soberanas leis do amor e da justiça, da caridade e do perdão. A bondade do Pai Celestial é tão grande que não esquece da misericórdia, enviando falanges e mais falanges de espíritos iluminados para nos ajudar a entender o que devemos fazer acertadamente. Miramês, ele aprofunda quando ele nos fala que, sim, nós progredimos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, revelando, assim, as leis de amor, justiça, caridade e perdão. Nós já sabemos que fomos criados simples e ignorantes no sentido do não saber, e devemos sim, pelo trabalho, o trabalho de uma amplitude geral, em todos os aspectos, irmos avançando. Nosso irmão Emmanuel, ele faz uma colaboração para o nosso estudo da noite, através da sua obra Religião dos Espíritos, capítulo 87, obra de Chico Xavier e Valdo Vieira, que a psicografaram. Um psicografava uma página ímpar e o outro uma página par. E depois é que as páginas foram reunidas e teve a publicação nessa obra. Emmanuel intitulou esse capítulo de Contigo e fez parte da reunião pública no dia 7/12 de 1959. E ele assim fala: a lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria, o mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita, a luta desbasta. Palavra interessante, desbasta. E quando eu ouvi essa palavra, me lembrei do cinzel, o cinzel de Michelangelo. O cinzel é aquele instrumento que você pega da pedra bruta e você vai aparando todas as arestas. Você vai tirando os cascalhos das paixões, das falhas, dos erros, do orgulho, da vaidade. O cinzel que representa o evangelho. E esse desbasta é exatamente esse trabalho de ir aparando as arestas, é limpando o ser espiritualmente. A prova define, o hábito mecaniza, a experiência prepara, o título endossa, a dor avisa, a doença depura, a tentação experimenta, o obstáculo desafia, o amigo ampara, o adversário incentiva, o afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece, a morte examina. O mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema contigo, conosco todos. E em toda circunstância depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida, até a glória de Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe essa doutrina e esses ensinamentos desses nossos irmãos que dedicaram a sua vida, as suas existências no seu aprimoramento. Todos eles foram criados simples e ignorantes, mas temos a certeza de que todos eles, de certa maneira, continuam progredindo e avançando, buscando a perfeição que o nosso Mestre Jesus alcançou. Na questão 115, Kardec pergunta:
Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão. Eles se submetem à palavra e às provas que o nosso Pai nos coloca, porque só Ele sabe o que é bom para nós todos. E chegam mais depressa à meta. Aquele que se submete chega mais depressa à meta, que lhe foi destinada. Outros só a suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas, conhecidas de todos os espíritos, são simples. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, para que a perfeição venha pelo esforço de cada um. Na urdidura, essa palavra que significa trama, o enredo do tempo, que é aí o tempo, que é o Senhor de todas as verdades. Esse foi o nosso irmão Miramês, que colaborou com a nossa reflexão da questão 115. Só um momento. Vamos para a questão 115A. De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? E os espíritos respondem, sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Desculpem. Mas a vida do homem tem um termo, um fim, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Miramês nos auxilia na reflexão da questão. O Senhor criou todos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos como seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ser Ele perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como o despertamento dos valores imortais, que estão em estado latente em cada um de nós. E o próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida, mas, sendo ele lento, cabe a nós outros ajudar esse tempo que é o mesmo Deus operante. Os nossos esforços serão compensados, porque aceleramos nosso avanço e a ignorância fica tendo outro prazo. Olha só que reflexão fantástica de Miramês. Ele vem nos dizer, irmãos, trabalhem, se adiantem, se percebam, se conheçam, não fiquem na ociosidade. O tempo necessário seja empregado ao estudo, às obras, à tentativa da perfeição moral. Porque esse tempo, que é igual para todos, de certa maneira, vai ser comprimido. Enquanto uns ficarão mais tempo nas provas, e sempre num degrau abaixo, porque estarão lá aguardando, como alguns falam e pronunciam, sem nem se aperceber. Não, tudo vem no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Da sua ociosidade? Deus vai ficar lá ali contemplando e esperando no momento X de tanta contemplação trazer as benesses do seu aprimoramento? Nós já vimos nas questões anteriores que isso depende de nós mesmos. O tempo de Deus é o tempo do trabalho. Se você trabalha, o tempo
ele torna veloz, presente, rápido. As coisas acontecem. Se você fica esperando o tempo de Deus, Deus está lá dizendo: meu filho, se movimente, caminhe. Você trouxe e tem um cabedal de exemplos, iniciando pelo nosso Mestre Jesus, que nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Busquemos as nossas ferramentas e vamos ao trabalho. Questão 116, Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não, respondem os espíritos. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Como eu falei, meus irmãos, essas questões são profundas. Nos requer reflexão. Estudar o Espiritismo não é só ler questões, é ler e refletir sobre elas. E mais ainda, na nossa reflexão, trazer para que patamar nós nos encontramos. Sempre nos questionando ao final do dia, como já falava Santo Agostinho. Vamos fazer ao longo do dia, ao final do dia, esse checklist de como agimos, a quem prejudicamos, a quem cometemos de alguma forma e fomos precursores de alguma desarmonia, algum dissabor, para que no dia seguinte, ao sentirmos e percebermos o erro, tentar de alguma forma diminuir o seu potencial de desarmonia e que tenha provocado para o nosso semelhante. Porque tudo isso vai ficar gravado no nosso espírito. E ao voltarmos ao plano espiritual, teremos que prestar contas. Não que seja necessário prestar contas, porque o prestar contas é com a nossa própria consciência, que é descortinada. E aí nós percebemos o quanto nós decaímos, quanto nós fomos, de certa maneira, perdulares com os bens que nosso Mestre Jesus e Deus, o nosso Pai, nos concedeu aqui na Terra. Os bens espirituais, aquele que a traça não corrói e o ferrugem não destrói. Os caminhos de ascensão são muitos, mas todos nos levam ao Criador. Não há mesmo que se queira ninguém que estacione seu despertamento. A marcha pode ser lenta, entretanto, sempre estamos subindo e ganhando a libertação. Os próprios desvios que sofremos por ignorância nos mostram que devemos modificar nossas atitudes e procurar compreender as leis do Senhor. O destino das almas é a luz, que se liberta de toda ignorância. Nosso mestre Miramês nos traz mais conteúdo para reflexão. Porque em sã consciência, nós temos que convir que nenhum de nós gostaria de estacionar nas nossas faltas, nas nossas dissensões, nos nossos erros. Todos nós queremos progredir. Questão 117. Kardec pergunta: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Quer dizer, depende de nós apressar? E os espíritos respondem: certamente.
Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. E nós sabemos disso. Aquele que se mantém na sua rebeldia, a rebeldia, e mesmo diante de tantos sinais que a vida nos dá, continuar naquele erro, assim como aquelas crianças birrentas, vão continuar passando por provas e expiações de forma reiterada, até que, pelo despertamento, resolvam caminhar. A perfeição é a meta de todos nós. Sabemos disso por intuição, porque as leis divinas palpitam nosso íntimo como sendo um livro escrito pelo Criador. Temos toda a assistência da parte dele no campo da ascensão espiritual. Quem deixa de se esforçar no seu próprio burilamento sofre a consequência dos desequilíbrios. Compete às criaturas cuidarem de si mesmas, para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. Já nos fala Miramês. E aí nós trazemos uma contribuição do nosso mestre Emmanuel, através da questão 117, desculpem, na obra Estude e Viva, capítulo 1. Hoje e nós estudamos esse item no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 2. Tempo e nós, vida e alma. Nós e hoje, alma e vida. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Comparemos a providência divina a estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo, pela bolsa da causa e efeito. Cada criatura retém depósito particular com especificações de débitos e haveres nitidamente diversos, mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos. Hoje é a partícula de crédito que possuis em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe a fim de angariares novos dons. Aproveita assim o agora em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te representa de cadeias e sombras, nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia, meus irmãos. E assim, nós encerramos a participação na noite de hoje, deixando margem para a reflexão de todos nós sobre o tema, que, como eu falei, são questões profundas que requerem o nosso engajamento, o engajamento nelas não só nesse momento, mas em momento posterior. Eu conclamo a todos para assim o fazer, na noite de hoje, nas seguintes e no resto de nossas vidas, enquanto aqui ainda estivermos. Obrigado e devolvo a palavra para Gabriel. Obrigado, Painho. Bom, meus irmãos, esse momento é o momento que temos o tempo em aberto para aqueles irmãos que quiserem refletir ou acrescentar suas reflexões a respeito do tema da noite. Temos alguns minutos ainda. Então, aquele irmão ou irmã que estiver à vontade para falar um pouco, é só ligar o microfone e colocar suas reflexões. Marcos, posso falar? Pode falar, Kaline.
Hoje, né, à tarde, agora já antes de começar as aulas, eu fui ler as questões, né, que eu tinha visto que você tinha colocado no grupo. E aí, lendo, né, subsequente, 114, 115, ficou uma reflexão, assim, que, na verdade, quando ele fala, né, que o Pai é tão misericordioso que envia, né, espíritos de luz para nos auxiliar. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes as crianças, né, que vêm em algumas famílias já rebelde, né? Porque, por exemplo, tem crianças de 1 ano, 2 anos que têm algumas atitudes tamanha assim, violência, de bater no rosto dos pais, de bater em outras crianças, né? Até mesmo com 3, 4 anos. E eu fiquei pensando assim, essas crianças são consideradas espíritos rebeldes, que têm alguma ação já que vem, né? Porque quando fala, nós fomos criados simples e ignorantes. Só que entre uma vida e outra a gente já traz uma bagagem. Ou a gente busca evoluir de estágio, ou a gente pode até estacionar. E aí, quando ele fala assim que manda, né, o Pai é tão misericordioso que manda os espíritos de luz para nos auxiliar. Eu penso assim, que às vezes em alguma família pode vir como uma aprovação, mas também os pais podem fazer esse papel de luz, né, de espírito de luz, para auxiliar essas crianças. Então, assim, eu fiquei em dúvida se tem essa relação, né, porque assim, para mim, o grupo de estudo foi montado pelos espíritos de luz para nos auxiliar a evolução desse estágio. Tem alguma relação? Kalina, eu vou tentar responder para você com essa relação que você está buscando e quando você fala com relação a esses novos espíritos que estão vindo. Nós sabemos que não devemos levar ao pé da letra todas as informações. Nós não podemos dizer, e como você mesmo já falou, a misericórdia do nosso Pai ela é infinita. Então não podemos trazer essa informação de que todos os espíritos que estão encarnando são espíritos de luz. Porque nós sabemos e estudamos que os missionários que aqui vêm à Terra, eles vêm para grandes missões. Essa questão que existe, como você falou, pais, crianças que batem no rosto do pai, eu já presenciei isso. É uma coisa chocante. Nós vemos que os pais perdem totalmente o controle e relegam o papel da educação dos filhos a terceiros, principalmente a escolas, aos colaboradores que alguns têm nos seus lares. Então, assim, a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos, elas existem, são reais. E nós sabemos que, pelas provas e expiações que aqui sofremos, no nosso seio familiar, nós não temos só espíritos afins, que se escolheram por terem afinidade da brandura, do amor. Nós temos aqueles a qual nós prejudicamos, e sim, vamos ter em nosso seio familiar alguns deles. E, devido ao papel e à responsabilidade que nós tivemos no processo reencarnatório daquele ser que nós acolhemos em nossa casa, é nossa responsabilidade de educá-lo, conduzi-lo. O grupo de estudo foi formado, sim, por intuição, mas sabemos que existe o livre-arbítrio. Então, nós não podemos dizer e não podemos ficar o tempo todo dizendo Antônio, quando liga para mim, é a mesma coisa que dissesse assim, Antônio ligou para mim, o Espírito Santo falou por ele e mandou ele apresentar hoje. Não. Se fosse assim, nós não teríamos comando em nossa vida. Seriam os espíritos que estariam o tempo todo nos conduzindo e nos mandando fazer A, B e C. Nós temos, sim, intuições que nos levam de certo momento, acolher um, acolher outro. E é aqui que nós estamos nessa proposta do nosso grupo. E isso, de certa maneira, se entrelaça, porque todos nós estamos em família. E cada um temos uma responsabilidade um para com o outro. Hoje a gente percebe que quando a gente vê ou sabe que algum está passando por algum desconforto, algum momento difícil, todos nós corremos para o auxílio. Porque isso é uma coisa que nos modificamos e temos essa compreensão de que o que importa
não é mais aquela questão do material aqui, eu sou isso, sou aquilo, não. É exatamente no bem-estar daqueles que estão ao nosso derredor. É a preocupação que nós temos que ter de acolher todos aqueles. E o papel dos pais é de profunda responsabilidade. O livro dos Espíritos fala que nós vamos ser cobrados se decairmos dessa prova. Nós, pais, vamos ser cobrados. Os filhos não têm direito nenhum de cobrar nada aos pais. Nós, pais, vamos ser julgados pelos nossos atos. Tudo aquilo que nós praticarmos, que desvirtue, desvie ou colabore para o desvio dos nossos filhos, aí sim nós seremos cobrados por eles. Mas tudo dentro do limite do livre-arbítrio de cada ser que aqui se encontra encarnado. Então, eu, como pai, vou até onde eu posso ir. Em determinado momento, depende do outro, depende dele. Mas eu vou fazer de tudo para que ele tenha uma vida reta. E aí, como é que eu consigo isso? Só com palavras? Não. Pelo exemplo, acima de tudo. Pelo cuidado, pela demonstração do carinho e do amor sincero para aquele ser. Então, não podemos ficar o tempo todo. Eu acho isso bem interessante, sua pergunta foi fantástica. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E não ficarmos achando que a espiritualidade está o tempo todo mandando fulano falar isso, fulano falar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Nós temos sim as nossas intuições, nós temos a condução, nós sentimos a presença deles e a preocupação deles, como eu senti hoje durante toda a minha condução. Sempre que eu começo, vem aquela voz e diz: Marcos, estamos juntos, vai dar tudo certo, fique tranquilo. E a única coisa que eu peço é que me dê serenidade para que eu consiga concatenar minhas informações. Mas eles não vão colocar o conhecimento na minha mente. Quando a gente faz uma prece e pede paciência, eles não vão jogar na nossa mente. Enquanto a gente está dormindo, a paciência aqui não. Assim que a gente acordar, a gente já vai ter uma prova para exercitar a paciência, como nós estamos acompanhando e vendo. Né? Eu fico à disposição e espero que tenha ajudado de alguma forma, Kaline, a esclarecer. Muito obrigada. Esclarecer. Marcos. Pois não, João? Marcos, é muito boa a sua explicação, inclusive, e referente à pergunta que a colega fez, Emmanuel, na obra Linha 200, cujo título é Na Rota Evolutiva, ele reflete justamente sobre isso, que ele diz o seguinte, o espírito jamais retrocede na viagem da evolução. No entanto, muitas vezes, embora não perca na essência os tesouros adquiridos no campo da inteligência, o viajor da imortalidade é compelido a paradas necessárias ao justo refazimento, sempre que moralmente se envolva em compromissos escusos perante a justiça da vida. Semelhante imperativo da regeneração na senda do progresso determina dificuldades e inibições no plano da forma, em que somos habitualmente internados para essa ou aquela reparação no plano físico, conforme você mesmo mencionou agora em relação à missão do Pai, né? É assim que o malfeitor genial, não obstante trazer consigo o acervo da palavra cultura devidamente arquivado, volta ao corpo enfermiço. Aí vem o que é a história, né, de muitas coisas que a gente traz do passado e se reflete atualmente, né? As mazelas que nós apresentamos. Que é quase sempre para sanar na idiotia os desequilíbrios com que se fez o empreiteiro da delinquência. E é ainda aí que todos nós, apesar de conservarmos intactos adentro do cérebro e do coração os nossos valores íntimos, sem quebra de qualquer dos recursos que possuímos, padecemos na terra a incursão de moléstias difíceis, tanto quanto o domínio de circunstâncias constrangedoras a nos asfixiar as melhores aspirações, pagando, através do vaso físico atormentado, os erros conscientemente cometidos no passado ou no presente, perante a lei de amor que nos governa os caminhos. Lembremos-nos de que o presidiário, por tais da grade, que lhe desfigura o semblante, não perde a riqueza da instrução ou do ideal, da sensibilidade ou da memória, não obstante indicado a sentença que o segrega no resgate preciso. E sabendo que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, conforme você mencionou aí há pouco tempo, completando a indagação da colega,
saibamos afeiçoar-nos ao serviço incessante do bem, porque todo bem é degrau de ascensão para o alto, arrebatando-nos do império da sombra para a bênção da luz. Emmanuel. Assim, justamente, Emmanuel, ele faz essa reflexão justamente da nossa caminhada como espírito rumo a nossa caminhada de ascensão, né? Seria essa reflexão. Eu passo a palavra para você, Marco e Gabriel aí. Obrigado, João, pela colaboração. Fico à disposição, pessoal, para quem quiser colaborar, seu Inácio ou qualquer outro que queira acrescentar o tema da noite. São questões profundas. Por isso que eu trouxe só essas questões para que a gente pudesse realmente refletir sobre elas. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Essas questões que foram lidas por Marcos, no meu entender, está toda resumida, se a gente parar para pensar, está contido exatamente na exclamação do Cristo, quando ele diz que é a cada um segundo as suas obras. Perfeito, Sr. Inácio. Todas essas questões estão mostrando isso. A evolução do ser é de acordo com suas obras. E o interessante, mais uma vez eu vou frisar, como nós precisamos olhar o sentido de cada palavra. Na resposta do item 115, está dito assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos. Não existe um que tenha sido diferente, inclusive o Cristo. Todos, não exclui ninguém. E aí, veja só como a gente vai buscando consolidar a nossa compreensão. Se todos nós somos criados simples e ignorantes, e quando a gente encarna e é uma criança rebelde, de onde eu tirei essa rebeldia? A rispidez, a agressividade. Porque foi dito aqui, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São eles mesmos que se melhoram. Se a gente se melhora, a gente esteve pior. Portanto, é aquilo que o Marcos colocou. A gente não pode aceitar, porque teve um tempo aí que começou a surgir as crianças índigo, as crianças cristal. Peraí, o que significa isso? O que significa? Então, tem muita coisa que deveria se ter calma em associar a doutrina espírita. A gente não pode deixar que venha para dentro da nossa doutrina coisas que não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina é a razão. Então não tem criança azul, verde e amarela, todas as crianças são iguais, somos nós que estamos retornando com o que a gente já tem. Então, se eu sou uma criança que começa a se demonstrar rebelde, algo dentro de mim não está bem. E aí é aquela história. A cada um, Deus deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. A cada um, todos nós recebemos uma missão. Agora, como foi dito, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa. Outros só suportam murmurando, reclamando, porque isso é uma droga, porque hoje isso, porque aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não posso aquilo. São pessoas inconformadas, achando que tem direito a tudo. E aí é aquela história. A missão do pai, foi a abordagem do Marcos, a questão de Carlinhos, é que nós precisamos saber lidar com os nossos filhos. Se eu começar a mal acostumá-los quando criança, não, deixa a bichinha, que legal, a bichinha quebra o negócio, a pessoa, eu estou
fazendo com que ela ache que pode tudo. E eu tenho o papel de pai e de mãe, que é para mostrar limites e orientá-la como deve proceder. Então cresce a criança que veio para cá, talvez revoltada porque não queria estar junto de Inácio, mas a equipe disse, não, rapaz, você vai ter que estar lá mesmo para a gente começar a trabalhar esse ódio aí. E aí ele vem com o meu filho e a gente vai se trabalhando e, dependendo de como um lida e com o outro também, evoluem os dois. Porque a gente pode estacionar, regredir jamais. Então eu sei como eu cheguei, eu sei como eu me encontro, e o mais importante foi a leitura de Marcos, o tempo hoje, eu sei o meu amanhã. Cada um de nós é capaz de saber do seu amanhã. Portanto, Cristiano, você não vai para Marte. A gente vai junto lá para Belém, depois faz a volta por Fortaleza, e depois vai fazer uma turnê. A gente já se conhece um pouco. Então a gente vai se trabalhando e aquela história. Sempre devemos a gratidão à espiritualidade que nos dá essa oportunidade de todas as noites estarmos aqui estudando a doutrina espírita. É muita coisa a nos clarear a consciência. E como Marcos disse, a gente pode receber a inspiração, a sugestão, mas eu já tenho um livre-arbítrio, aceito ou não. Porque se eu fizer só o que os espíritos sobem, eu não tenho direito de nada. Eu estou sendo um fantoche na mão dele. E aí eu vou ficar mal acostumado com uma criança, eu vou ficar esperando que alguém sopre no meu ouvido. Então, é o crescimento. Agora a gente já está sabendo que, epa, eu posso ouvir, mas se fosse um desencarnado e me dissesse, será que eu aceitava? Porque eu fui numa casa, eu trabalhei numa casa espírita, onde só se podia ler livros que fossem mediúnicos. Os livros que eu redigisse da minha mão, se não fosse mediúnico, não tinha valor. Não interessava qual era o espírito. Fosse mediúnico, valia. Portanto, passar pelo crivo, né, senhor? Isso. Portanto, meus irmãos, a minha gratidão a Marcos Melo, meus parabéns a ele pela explanação da noite, e sigamos em frente.